O Faça e Venda de hoje está incrível. Vou ensinar você a fazer uma deliciosa quiche de alho poró, que é sucesso de vendas em qualquer época do ano. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. A quiche de alho poró é uma das mais pedidas e vende muito bem, então eu não podia deixar de trazer para você essa receita. As quantidades dos ingredientes utilizados estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Vamos começar preparando a massa da nossa quiche, que é muito prática e leva apenas 3 ingredientes. Eu vou colocar aqui a farinha, o ovo e a margarina, ou manteiga se você preferir. Tem que colocar também uma colher de sopa de água, para deixar a massa mais umedecida e ficar no ponto perfeito. Agora, com as mãos, vamos amassando os ingredientes até formar aquela massa lisinha e homogênea. Essa massa de quiche é bem fácil de fazer e os ingredientes se misturam com muita facilidade. Então, dentro do próprio pote onde você colocou os ingredientes, você consegue trabalhar toda a massa, sem precisar fazer sujeira no balcão ou na mesa. Mas se preferir, pode passar a massa para a mesa para terminar de amassar. O importante é amassar bem a massa e deixar ela bem lisinha e homogênea. Essa massa é amanteigada, então não tem dificuldade de fazer, não precisa sovar e não precisa esperar crescer nem dar ponto. É só amassar tudo e está pronto. Agora vamos colocar em uma forminha de quiche. Aqui eu tenho uma forma de quiche dessas que remove o fundo, mas se você não tiver, pode fazer em qualquer forminha redonda que você tenha por aí. Mas para vender, quanto mais bonita for a forma, melhor. Você pode colocar a massa de duas maneiras. Eu prefiro colocar assim, colocando a massa no centro da forma e puxando para as laterais. Acho muito mais rápido e muito mais prático. Mas se você quiser, pode esticar a massa com o rolo numa espessura de meio centímetro e depois colocar essa massa esticada dentro da forma e fazer o mesmo trabalho, puxar para as laterais e apertar bem o fundo. Então, eu prefiro evitar o trabalho de abrir a massa com o rolo e já ir direto para essa parte que vai empurrando a massinha para as laterais da forma. Mas faça como achar melhor. Depois de ajeitar bem a forma na massa, esse excesso você aperta assim no fundo da forma. Não vamos desperdiçar jogando fora, vamos esticar ele novamente no fundo da forma para a nossa quiche ficar bem crocante. E está pronto, podemos colocar na geladeira enquanto preparamos o recheio da nossa quiche. Esse aqui é o nosso creme base e eu vou começar batendo 3 ovos com o fouet. Não precisa bater muito, é só bater um pouquinho mesmo para que eles fiquem misturadinhos antes de colocar o restante dos ingredientes. Prontinho, agora vamos acrescentar o creme de leite e bater mais um pouquinho, só para misturar mesmo, não precisa dar ponto de coisa nenhuma, é só misturar bem que o nosso creme já vai estar pronto. E vamos colocar agora o queijo, que é o que vai deixar o recheio do nosso quiche bem gostoso, pois o queijo, além de derreter, vai dar uma consistência maravilhosa no recheio. Agora vamos para ele, o nosso alho poró. Mas antes de começar o preparo, deixa eu explicar para você algumas coisinhas sobre o alho poró que eu não sabia quando fui fazer a minha primeira receita. Então, para você não cometer esses erros, deixa eu explicar. Quando compramos vegetais no supermercado, normalmente escolhemos os com folhas mais bonitas, não é mesmo? Eu também fiz isso, escolhi o alho poró com as maiores e mais bonitas folhas quando fui comprar pela primeira vez. E quando cheguei em casa, descobri que o que a gente usa na receita é o talo do alho poró, essa partezinha branca e comprida. As folhas normalmente são descartadas. Eu ainda utilizo um pouquinho assim das folhas, mas a maior parte não é utilizada na receita. Então, quando for comprar o seu alho poró, compre um que tenha esse talho bem grande, pois essa é a parte que vamos utilizar na receita. Vamos remover a raiz, aqui mais ou menos um dedinho, e cortar o restante em rodinhas assim bem fininhas. Como na maioria das receitas o alho poró já está cortado quando vamos ver a receita, muita gente não sabe que essas folhas não são utilizadas.
E uma coisa muito importante é lavar bem o alho poró, pois ele tem muita areia entre as folhas, por ser um vegetal que fica enterrado. Então, depois de higienizar bem o alho poró e cortar, vamos começar a prepará-lo, colocando um fiozinho de azeite na frigideira para aquecer e depois colocando o nosso alho poró para dourar levemente. Ele deve dourar e reduzir de tamanho sem queimar. Não precisa se preocupar em cozinhar muito o alho poró, pois ainda vai para o forno por 40 minutos a 1 hora a nossa quiche, então vai ficar bem cozidinho. Nós vamos dourar apenas para dar uma refogada, liberar melhor o sabor do alho poró e temperar. Eu coloquei uma pitadinha de sal aqui no alho poró e vou deixar até ele dar uma murchada, uma reduzida. Assim, e já está prontinho para colocarmos no nosso recheio. Você viu que eu misturei só os ovos, o creme de leite e o queijo. Eu não coloquei sal nesse recheio, pois o sal já está no alho poró e o queijo também é um pouquinho salgado. Então, para não ficar excesso de sal, eu não coloco sal no recheio. Mas se você achar necessário, prove e ajuste o sal. Vamos colocar aqui o alho poró, junto com a nossa base de creme de leite. Assim, fazemos o recheio do nosso quiche e é só isso. Depois, é só colocar na forma e levar para assar. É muito fácil fazer quiche e esse de alho poró tem sido meu sucesso de vendas nos últimos dias. Parece que o pessoal redescobriu o alho poró e tá todo mundo encomendando enlouquecidamente. Então, trouxe essa receita para você fazer e ganhar também uma graninha extra vendendo essa delícia de quiche de alho poró. E prontinho, já podemos colocar o nosso recheio aqui na nossa massa que está na forma. É só despejar o recheio aqui e dar uma ajeitadinha com a espátula e pronto, já podemos levar a nossa quiche ao forno para assar por aproximadamente 40 minutos a 1 hora. O forno precisa estar pré-aquecido, como para tudo que a gente faz, e o tempo pode variar de 40 a 60 minutos, dependendo do seu forno. Mas você pode fazer o teste. Quando o palito sair sequinho, é porque a sua quiche já está pronta, com a massa levemente douradinha e o recheio bem sequinho. Para desenformar essas forminhas que têm fundo falso, nós colocamos em cima de uma superfície que seja menor do que o aro do furo e descemos a forminha. Assim fica bem mais fácil de desenformar, mesmo com a forma ainda quente, não corremos o risco de nos queimar. Depois é só tirar o disquinho que fica embaixo da torta e passar ela para um prato e está pronto para ser servido ou vendido. E não esqueça de tirar o disquinho, pois eu já vi muita gente perder formas de fundo falso porque esqueceu de tirar essa partezinha que fica embaixo da quiche e não sabe para qual cliente mandou. E a cliente acaba colocando fora, pois não se dá conta que isso é parte da forma. Então lembre-se de tirar. E prontinho, aqui está a nossa quiche de alho poró, do lado de outra que eu tinha acabado de fazer também, pois como eu falei, está vendendo como água. E essas quiches são super fáceis de fazer e extremamente saborosas, então é uma excelente opção para você fazer e vender também. Quanto ao preço de venda, é muito importante você fazer o seu cálculo para ter certeza que está tendo lucro. Eu vendo por R$40, mas eu pago de R$3,50 a R$5 no alho poró. Tem lugares que chega a ser R$15 o alho poró, então você tem que ver bem o seu custo para calcular o seu preço de vendas. Eu já ensinei como faz o cálculo aqui no canal em mais de uma receita. Se você ainda não sabe fazer o cálculo, clica no link que está passando aqui em cima ou aqui embaixo na descrição do vídeo para ver como faz o cálculo da maneira correta. Espero que você tenha gostado de mais essa receita fácil e venda incrível para você ter uma renda extra. E se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois compartilhando você me ajuda a ensinar essas receitas a mais pessoas e eu só tenho a agradecer. E faz essa quiche, seja para vender ou para saborear com a família, que você vai ver que é uma verdadeira delícia e uma excelente opção de uma renda extra. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.